A retomada de território das mãos do crime organizado mais bem sucedida ocorreu na Avenida Pinheiro Machado sem número. Sabe o que é que fica na Avenida Pinheiro Machado? Palácio Guanabara. O Palácio Guanabara. Palácio Guanabara. Só no primeiro semestre, a arrecadação de ICMS no Rio de Janeiro teve um aumento de 18%. Foi o estado brasileiro que registrou o maior crescimento na arrecadação de impostos. Por quê? Porque passou-se a cobrar ou passou-se a pagar, as empresas passaram a pagar imposto sobre combustível, entre outras medidas saneadoras. Então, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, quando você retomou esse território, exoneração de funcionários, a máquina parou? Não, era tudo fantasma. Então você mostra quando um território sai das mãos do que eu chamo de crime, funcionário fantasma é crime, você proteger sonegador é crime, você compactuar com corrupção, auditorias mostrando corrupção generalizada na máquina, você tirou, o Estado está se recuperando. Ainda tem outros territórios a serem conquistados. O principal dele, a LERJ. Nós tivemos hoje uma decisão sobre o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, que vai responder por obstrução de justiça, num caso em que ele é acusado, junto com o desembargador federal, atrapalhar as investigações para proteger um deputado do Comando Vermelho. A gente saiu da DPF das favelas para a DPF dos palácios. O crime organizado estava nos palácios. Que é o desafio do Flávio Bolsonaro no palanque do estado dele, que era governado pelo menos pelo partido dele. Então, a gente vê aqui uma postagem do Valdemar da Costa, presidente do PL. O Valdemar Costa Neto? Isso, Valdemar Costa Neto, tá. do PL. Olha elezinho aqui. Agora que eu vi a fotinho ali. Aqui, olha elezinho aqui. Ele é no perfil oficial, em fevereiro, diz o seguinte, olha, o palanque para o Flávio está arrumado. Nós temos União Brasil, que é o candidato a senador Rueda. Nós temos Cláudio Castro, candidato a senador, governador, que vai continuar ali governando com o Douglas Ruas, que vai ser presidente da LERJ e vai assumir o governo. E o Rogério Lisboa é o vice do Douglas Ruas. Rogério Lisboa é um ex-prefeito de Nova Iguaçu, cidade importantíssima. Mas peraí, só uma coisa. Vamos lá. Esse não é o Rueda. É o Canela. É o Canela. Só porque eu olhei, eu não sabia se você estava falando assim pelo partido. Canela, desculpa, candidato a senador, o Canela. Sim. E o Rogério Lisboa, que é vice do Douglas Ruas, candidato do Flávio Bolsonaro. Então, você tem União Brasil, você tem PP e você tem o PL. A trinca do Centrão. E você tem Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belfort Roxo. Para você ter uma ideia da importância disso que o Trauman falou. Paz, identificadíssimo com a capital e, historicamente, é uma dificuldade o prefeito da capital fazer um cinturão na região metropolitana, de grandes colégios eleitorais. O Douglas Ruas já tem São Gonçalo, que é o segundo colégio eleitoral, que é o pai dele, é o prefeito, um prefeito bem avaliado em São Gonçalo. Mas a Baixada é um drama para os prefeitos da capital, como César Maia, como agora o Paz. O Paz conseguiu uma vice de Caxias, que é a irmã do Washington Reis, prefeito mais bolsonarista que teve da Baixada, ele botou a irmã. Mas o Valdemar contra-atacou. Você tem Caxias, nós temos Nova Iguaçu, nós temos Belfort Roxo, nós temos União Brasil e o PP. Então, essa era a expectativa. Vamos ver a realidade meses depois. Afastado do Senado por decisão própria, mas após uma tornozeleira eletrônica, uma prisão, um fuzil no carro dele, dono de mais de 100 postos de gasolina, uma complicação. E só uma coisa. Canela. Tinha um acordo do Canelas com o Flávio Bolsonaro, que era a Rogéria Bolsonaro, suplente dele. Perfeito. Isso, a mãe do Flávio Bolsonaro, suplente dele. Então, ele, tornozeleira eletrônica, já tirou. E o União Brasil não está apoiando o Flávio também, né? Optou pela neutralidade. Cláudio Castro também, por motivos de polícia, se afastou do Senado, né? Investigado ali numa série de casos de corrupção e um escândalo atrás do outro governo dele. Um escândalo atrás do governo, conversando com investigadores e também integrantes do governo do Ricardo Couto, que o desembargador, que por força de uma decisão do STF está à frente do governo, eles ficam espantados com a capilaridade
da roubalheira. Não era algo organizado, com comando, não. É capilaridade, enraizado. Então, o Cláudio Castro também, por motivos de Polícia Federal, fora da disputa. E ontem a novidade. O Rogério Lisboa, que era vice do Douglas Ruas, anunciou apoio ao Paes. Então, não só desistiu de ser vice, como ontem anunciou o apoio ao Paes. Então, o Paes está fechando Caxias, Nova Iguaçu, Meriti, Belfor Roxo, um cinturão ali. Além disso, nós tivemos essa semana a notícia de que o garotinho pode ficar inelegível. De novo. De novo. Pode ficar inelegível de novo. De novo. Ele já esteve, já deixou Por conta de uma condenação por improbidade num uso de ONGs. A gente vai explicar aqui rapidamente. A Rosinha era governadora, ele era secretário de governo. Houve uma mudança ali na forma de pagamento de ONGs na Secretaria de Saúde e foi uma descoberta da jornalista Maiá Menezes, em que mostrou, do Jornal Globo, que mostrou que parte dessas ONGs tinham, na verdade, também uma participação na pré-campanha do garotinho como presidente da República. Ele era pré-candidato da República. Isso foi uma denúncia da qual participou a promotora Gláucia Santana, aliás, uma excelente promotora, hoje procuradora. E essa é uma discussão que a Justiça Eleitoral vai ter. Garotinho está elegível ou não está elegível? Bom, a dúvida é o seguinte, é muito difícil no mundo político, em que esse cenário, que hoje é muito favorável ao Eduardo Paes, você arriscar um apoio a um candidato que pode ficar inelegível ali mais adiante, que é o caso do garotinho. Então, independentemente da decisão da Justiça Federal, tem esse risco. Então, é uma semana com o apoio do Rogério e essa decisão e essa dúvida sobre se o garotinho pode ou não assumir o governo numa eventual vitória, beneficiam uma semana positiva para o Paes e difícil para o Flávio Bolsonaro, que não conseguiu arrumar o palanque dentro da sua casa. A exemplo do que o Zema está sofrendo em Minas. É a informação desse núcleo de investigação do Tribunal Regional Eleitoral. Importantíssimo essa iniciativa do presidente Cláudio Mello. Por quê? Vamos explicar. Para que uma pessoa seja considerada culpada, é preciso trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Pela lentidão da nossa justiça, é quando Júpiter passa por Marte, desde que a Lua esteja em Capricórnio e houver um eclipse, aí a pessoa é considerada condenada. Ou seja, isso leva 20, leva 30, leva 40 anos. Então, por iniciativa popular, a sociedade decidiu o seguinte, olha, vamos botar outro critério na Justiça Eleitoral? Ao invés de esperar Marte passar por Plutão com Lua em Escorpião, vamos fazer o seguinte, foi condenado em segunda instância, ou seja, um juiz, por mais de uma cabeça, não pode concorrer. Beleza? Beleza. Os tempos mudaram. Né? Então, até você ser investigado, você ser denunciado, você ser condenado em primeira instância, os bandidos já perceberam o seguinte, olha, a justiça vai chegar em mim, eu vou virar político, né, para ter ali um foro privilegiado, etc. Então, houve um caso em Niterói de um candidato suspeito de matar um vereador eleito, ele era o suplente, suspeito de matar o vereador que ia assumir, bom, ele matando, o acusado de homicídio ia virar o vereador. E se candidatou de novo na eleição seguinte. Só que ele já havia sido pronunciado. O que é pronunciado? Você vai ao tribunal de júri. E o Ministério Público Federal entrou com uma ação, na época eleitoral, né, o Ministério Público Eleitoral entrou com uma ação e disse assim, esse cara não pode ser candidato, ele daqui a pouco está sentado na cadeira do júri, no banco dos réus, para ser julgado por um homicídio. Como esses aí que o Pedro mostrou, alguns deles vão ser denunciados, vão virar réus, vão responder a processo. Alguns deles até respondem. Aí, ele não se encaixava na lei da ficha limpa. Ele não tinha uma condenação nem em primeira instância, quanto mais em segunda instância. Mas, mesmo assim, o tribunal cassou e foi parar em Brasília. Em Brasília, o ministro André Mendonça manteve a cassação, mesmo reconhecendo que esse candidato que ia responder por assassinato não se enquadrava na lei da ficha limpa, mas disse o André Mendonça que
esse artigo da lei que o Pedro Figueiredo citou. A Lei 9.096, de 95, que impede a candidatura de pessoas ou partidos políticos envolvidos com organizações paramilitares. Então, existe uma lei que é até mais rigorosa do que a lei da ficha limpa. E essa é a novidade dessas eleições, e isso é que tem que valer, né? Tem que valer, lógico, respeitando ali esse quadro que o Pedro Figueiredo mostrou. Todos têm direito à não culpabilidade, à presunção de inocência. Mas existe um outro bem maior, que é a democracia. Você não pode botar bandido para concorrer. O cara é suspeito de ser bandido. Então você coloca na balança ali a presunção de inocência, que é um direito individual, mas também tem o direito da coletividade de se proteger, de botar eventualmente um criminoso num cargo político para ganhar ali todas as benesses, ficar mais fácil obstruir justiça, etc, etc. Então, é desses direitos que a gente está tratando, e já houve um precedente no Tribunal Superior Eleitoral com o voto do ministro André Mendonça, que o plenário seguiu, indeferindo, cassando o registro de uma candidatura de alguém que não se encaixava na lei da ficha limpa.